Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu preciso falar muito sério com você, cara. Como você sabe, alguns meses atrás eu entrei em contato com a Insider, que é uma marca de roupas que eu já comprava por causa da qualidade, né? E disse que eu gostaria de apresentar a marca pro meu público, porque esse é um produto que teria o interesse dos meus inscritos. Eles toparam e agora eu sou um dos embaixadores da marca. Muito bem. O que acontece é que agora a Insider tem sido alvo de cópias e imitações de marcas concorrentes. Velho, que chinelagem! Eu sei que no final das contas toda imitação é uma espécie de elogio, um atestado de que você realmente tem o melhor produto no seu segmento. O problema é que essas imitações prejudicam o consumidor, você, que vai adquirir um produto mais caro e que não faz o que promete. Velho, só Insider é Insider. Se tiver gente dizendo que usa algodão Pima, algodão Premium, algodão egípcio, algodão cardassiano, não importa, velho, nenhum deles se compara ao tecido da Tech T-shirt da Insider. Não importa a qualidade do algodão, ele sempre vai ser algodão e vai ter as mesmas características básicas do algodão. O suor vai se espalhar, vai gerar odor, vai desbotar com o tempo e não vai oferecer conforto térmico com a variação da temperatura. A tecnologia têxtil da Tech T-shirt, por outro lado, permite que essas peças não desbotem, desamassem sozinhas no corpo e sejam anti-odor. Essa camiseta também dura muito mais do que as camisetas de algodão. O que acontece é que a Tech T-shirt é feita com 88% de um tecido chamado Tencel Modal, produzido a partir da fibra natural do bambu, que é um material que absorve até 4 vezes mais o suor do que o algodão, além de ser muito mais confortável ao toque da pele. Então não tem como essas camisetas de algodão serem como uma Tech T-shirt. E como se tudo isso não bastasse, cara, a Insider é uma marca 100% comprometida com a sustentabilidade, sempre usando a tecnologia para encontrar maneiras de causar menos impacto no meio ambiente. E esse é um item que cada vez mais a gente precisa levar em consideração. Então, para você poder comprovar tudo isso que eu disse por si próprio, o Tata tá disponibilizando aquele cupom fino, elegante, sincero, Gustavo Cunha 12, que vai dar para você 12% de desconto em todas as suas compras no site. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, usar o meu cupom e tirar a prova você mesmo. Não esquece, cara, só Insider é Insider. Muito bem. Ah, mas que satisfação, Aspira! O final da temporada de X-Men 97 chegou como um estrondo, um clímax em 3 episódios que estabeleceu um novo padrão para as próximas animações da Marvel. O episódio 10 foi a coroação de toda essa mistura de nostalgia e renovação que agradou tanto aos fãs de longa data quanto ao público mais jovem, os recém-chegados que estão aí apenas começando a mergulhar no universo Marvel. Acima de tudo, X-Men 97 teve a coragem de bancar o final trágico de alguns personagens importantes como Gambit, resistindo à tentação de trazer esse membro tão carismático da equipe de volta à vida, né? Assim eles mantiveram o peso e o significado dessas ausências que vão repercutir por muito tempo nas vidas e nas decisões dos personagens que sobreviveram. É o tipo de decisão narrativa que os filmes da Marvel nem sonham em tomar, né? Mas o que realmente diferenciou a série como um todo foi essa exploração extremamente madura de temas como preconceito, aceitação e trauma. X-Men 97 é uma alegoria fantástica da luta de cada um de nós pela aceitação no final das contas. Em maior ou menor grau, é um reflexo das nossas próprias lutas, dos nossos triunfos e também das nossas falhas e do nosso lado mais sombrio. Começando pelo final, o episódio 10 termina com um mistério, porque no momento em que os mutantes conseguem impedir que o asteroide M caia na Terra e destrua toda a vida no planeta, eles são transportados para diferentes períodos no tempo. Ciclope e Jean Grey estão no futuro, enquanto Vampira, Noturno, Fera, Professor Xavier e Magneto estão no Egito Antigo. O paradeiro da Tempestade, do Morph e do Wolverine não foi revelado. Bom, esse acontecimento não chega a ser assim tão intrigante, né? Uma vez que os próprios momentos no tempo em que os personagens vão parar já estão ali ligados a um possível responsável pelo que aconteceu. Veja bem, gafanhoto, Jean e Scott vão parar no distante ano de 3960 depois de Cristo, lugar no qual eles encontram o clã Ascani e um jovem Nathan Summers. Os Ascani são uma ordem religiosa de combatentes rebeldes que começou a ser formada lá no final do século 37, e eles são dedicados a defender as crenças dos X-Men e a lutar contra o apocalipse e o futuro distópico que ele criou. Eles empregam ali uma mistura de telepatia, telecinese e misticismo para resistir à opressão e à tirania do vilão. E eles foram os responsáveis por criar o jovem Nathan Summers quando ele foi mandado para o futuro pelos pais. Aliás, a líder do clã Ascani, a mãe Ascani, é ninguém menos do que uma versão futura da Rachel Summers. Enquanto isso, no Egito Antigo, os outros membros do grupo acabam salvando o jovem Ensabanur de alguns perseguidores. E a revelação final do responsável por esse desaparecimento acontece na cena pós-créditos. Sim, cara, X-Men 97, o episódio 10, tem uma cena pós-créditos. E ela
ela acontece no que restou de Genosha, enquanto o próprio Apocalipse contempla toda aquela destruição, dizendo: quanta dor, meus filhos, quanta morte. Bom, é claro que ainda sobra a questão sobre onde diabos a Tempestade, o Morph e o Wolverine foram parar, mas é certo que esses personagens acabaram sendo levados para algum ponto no tempo igualmente relacionado à história do Apocalipse, né? A minha aposta é que eles vão ser levados para o século XIX, época em que o cientista Nathaniel Essex ainda era apenas um ser humano normal. Como nós já vimos aqui no canal outras vezes, né, o Senhor Sinistro costumava ser um geneticista brilhante na era vitoriana, ele era contemporâneo do próprio Darwin, mas ele se tornou obcecado pela evolução e pela mutação, e depois de fazer um pacto com o Apocalipse, ele ganhou habilidades aprimoradas e imortalidade. A relação dele com o Apocalipse é complexa, cara, pra dizer o mínimo, né? Inicialmente, o Sinistro foi um seguidor leal do Apocalipse, mas aos poucos, os planos nefastos dos dois vilões começaram a entrar em conflito, levando a uma tensão crescente entre eles, e aí desandou a maionese. Dessa forma, se esse for realmente o caso e os mutantes foram levados para a era vitoriana, o Nathaniel pode ser o único ser humano capaz de ajudar a tratar o Logan depois que ele perdeu todo o Adamantium dos ossos. Ia ser muito interessante ver a interação dele com os X-Men nessa época, vai dizer, cara, ainda mais no caso do Morph, que foi manipulado pelo vilão na animação original. Ou, de alguma forma, esses personagens também poderiam ser levados para algum tempo em que o próprio Apocalipse tentasse transformar todos eles nos seus 4 cavaleiros: a morte, a guerra, a pestilência e a fome. Lembre-se de que nos quadrinhos, para a sua segunda equipe de cavaleiros, o Apocalipse sequestrou ninguém menos do que o Wolverine, substituindo ali o Carcaju por um impostor Skrull para evitar que a ausência dele fosse notada pelos X-Men. E ele lançou o cara numa batalha contra o Dentes de Sabre, e o vencedor dessa luta se tornaria o Cavaleiro do Apocalipse, conhecido como a Morte. Então, para evitar que tanto poder fosse dado ao Dentes de Sabre, o Wolverine venceu a batalha e se tornou ele próprio a Morte. Ele teve até mesmo o Adamantium restaurado por conta da demonstração de lealdade ao vilão. Depois disso, ele matou o coitado do Skrull que estava se passando por ele, porque só pode haver um Wolverine. É claro que com a Tempestade, o Morph e o Logan como cavaleiros, ainda faltaria um 4º membro para esse grupo tão distinto e tão seleto, e é aí que aquela cartinha nas mãos do vilão na cena pós-créditos se torna tão relevante, porque numa determinada ocasião o Apocalipse também transformou o Gambit num dos seus cavaleiros. Quando o Apocalipse acordou novamente ali após os eventos da Dinastia M e tentou restaurar a espécie mutante, o Gambit procurou o cara de livre e espontânea vontade, sentindo que as intenções do vilão tinham mudado e que ele poderia de fato ser o salvador dos Homo Superior. E o Apocalipse então escolheu transformar o Gambit no seu novo Cavaleiro da Morte. O Gambit recusou qualquer sedação durante o processo para garantir que o vilão não ia mexer na mente dele, mas isso não adiantou muito, né? Porque o coitado acabou se tornando de qualquer forma um escravo do Apocalipse. A cena pós-créditos do episódio 10 só confirma essa teoria, né? Depois que o Professor Xavier também, ao sentir um massacre em Genosha, viu igualmente a imagem do Gambit se transformando numa espécie de caveira, né? Certamente isso foi algum tipo de premonição mostrando como o personagem vai voltar como um dos cavaleiros do Ensabanur. Dessa forma, nós teríamos como os novos cavaleiros do Apocalipse a Tempestade, o Morph, o Wolverine e o Gambit. Tudo bem, eu sei que você tá pensando, velho, mas Tata, como é que o maldito Apocalipse conseguiu retornar depois de ser mandado pro plano astral em Beyond Good and Evil Parte 4, lá na série original? Pois é, você tem que se lembrar que um pouco depois disso, velho, perto do final da série, o Apocalipse tomou o corpo do servo dele, né, o Fabian Cortez, permitindo a fuga daquele plano astral tão entediante no qual ele estava ali inserido. E nesse momento em que as tensões entre humanos e mutantes atingiram o seu ponto máximo, é a ocasião perfeita para que o vilão volte a dar as caras, estabelecendo um novo caminho para a raça mutante. O que eu quero dizer com isso é que se a primeira temporada de X-Men 97 se dedicou à perseguição e quase extinção dos mutantes, a segunda temporada pode trazer uma abordagem inversa, explorando o que aconteceria se os mutantes por todo o planeta finalmente aceitassem o seu destino e estabelecessem a supremacia sobre a humanidade. Com vários dos X-Men, incluindo o Professor Xavier, presos em diferentes épocas, seria bastante fácil para o Apocalipse se estabelecer no presente como um novo Messias, um líder para guiar o povo mutante até o sonho de uma vida livre do medo e das perseguições. Vai dizer, nesse caso é claro, né, que o arco do massacre, que eu venho citando o tempo todo aqui no canal, acabaria sendo empurrado para uma 3ª temporada, mas não se preocupe, velho, o massacre vai acontecer. E por falar em aparições especiais, nós tivemos várias participações interessantes de outros personagens da Marvel nesse episódio 10, né? Até mesmo Peter Parker e Mary Jane apareceram. Nós temos também o vilão clássico do Wolverine, o Samurai de Prata, antes da revelação surpresa do Homem de Ferro e do Capitão América, né? Que são vistos protegendo o presidente Robert Kelly. O que eu achei inacreditável nesse momento foi o fato de que os Vingadores ficaram parados, velho, apenas olhando o governo americano disparar uma saraivada de mísseis contra os aliados deles, os amigos deles, os X-Men, sem fazer nada.
Assim como aconteceu naquele episódio em que a vampira encontrou o Capitão América, os super-heróis humanos seguem sendo mostrados nessa série como personagens incapazes de cruzar determinados limites, né? Eles vão além, mas não tão além assim, eles são engessados, principalmente no que diz respeito aos mutantes. O Demolidor é mostrado lutando em Hell's Kitchen, pouco antes do Doutor Estranho ser mostrado na mesa de operação em Manhattan. Manto e Adaga também aparecem, e em outros países as coisas seguem igualmente ruins. Isso inclui Wakanda, com o Pantera Negra e as Dora Milaje. Na Rússia, a equipe de heróis, né, daquele país é mostrada a seguir, pouco antes da Psylocke e dos membros do Alpha Flight no Canadá serem cercados pelos sentinelas enquanto eles estão lá nas ruínas de Genosha. E para salvar o Cable do controle do Senhor Sinistro, a Jean Grey revela que uma pequena parte da Força Fênix continua vivendo dentro daquele corpício. Se a gente parar pra pensar nisso, significa que a troca com a Madeline Pryor aconteceu depois dos episódios com a Fênix na animação original, né? Porque ela não tem apenas a lembrança da Fênix, ela tem uma parte do poder da Fênix efetivamente vivendo no corpo dela. Mas o que importa pra mim e pra você é que ela vai ali descascando o Senhor Sinistro como se ele fosse uma cebola, né? Retirando do corpo daquela alma cebosa todo o DNA mutante que ele roubou durante séculos de experiências nada ortodoxas. Ela transformou o Senhor Sinistro num maracujá de gaveta, cara. Foi lindo. Infelizmente, o Bastion consegue fazer mais upgrades no próprio corpo, utilizando o braço arrancado do Cable. A luta passa pelo asteroide M e acaba indo parar num lugar bastante conhecido dos quadrinhos da Marvel, a Área Azul da Lua, uma seção, né, no satélite com ar respirável, que é normalmente a casa do Uatu, o Vigia. E também é onde a Guarda Imperial Shi'ar lutou contra os X-Men na série animada original e nos quadrinhos durante a saga da Fênix. E a Área Azul também se tornou o endereço de Attilan nos quadrinhos, né, a cidade dos Inumanos lá liderada pelo Raio Negro. Apesar de ser um local bastante afastado, né, e até escondido, ele é visitado com bastante frequência pelos personagens. Quando a crise mundial se torna um perigo de destruição do planeta, os líderes da humanidade se reúnem novamente para tentar implementar os protocolos Magneto, um plano de ação concebido para acabar de vez com o mestre do magnetismo. Um dos líderes reunidos nesse momento é o rei de Wakanda, que é ninguém menos do que o rei T'Chaka, velho, o que significa que o T'Challa ainda não assumiu o lugar dele, né, como o rei e como Pantera Negra nesse universo. O T'Chaka não parece muito inclinado a autorizar esse plano, mas ele acaba sendo vencido nas votações. Mas o mais legal nessa sequência é que quando o presidente Kelly abre ali o arquivo do Magneto, ali na lista de nomes pelos quais ele é conhecido, né, a.k.a., tem uma listinha de nomes, e entre esses nomes estão nada menos do que David Hamblin, que foi o primeiro dublador do Magneto na série animada original, Ian, que certamente é uma referência ao Sir Ian McKellen, que interpretou o Magneto pela primeira vez no live action, seguido por Michael Fassbender, o ator que interpretou o Magneto mais jovem nos últimos filmes lá dos X-Men da Fox, cara. Esses são os nomes pelos quais o Magneto é conhecido, cara, que ele costuma usar. Adorei essa sacada. E depois que os X-Men são levados para diferentes pontos no tempo, o Forge aparece meses depois com um quadro de nomes e rostos de mutantes que estão sumidos, e entre eles novos mutantes que poderiam ser recrutados. E esse quadro na parede lembra demais da parede de mutantes procurados lá da capa clássica, né, de Dias de um Futuro Esquecido dos quadrinhos, né? Então ele vai ali apresentando nomes antigos e novos, quem sabe para criar uma nova equipe, mas felizmente graças à intervenção do Bishop, isso não vai ser necessário. Velho, não é à toa que a primeira temporada de X-Men 97 foi tão bem recebida pelos fãs da Marvel, que não vinham escondendo a decepção cada vez maior com os recentes lançamentos do estúdio, né? A narrativa criativa, a atenção aos personagens e a profundidade emocional da série são exatamente aquilo que qualquer fã espera de qualquer produção de um estúdio que enche a boca pra chamar a si próprio de a casa das ideias. X-Men 97 subiu a barra novamente lá pro nível dos bons tempos, das primeiras fases da Marvel, e nos resta saber se isso vai ser uma tendência de agora em diante, ou se essa animação vai ser apenas um ponto fora da curva. Até lá, vida longa aos mutantes. E se no vídeo passado eu fiz questão de me dirigir aos meus irmãos gaúchos que estão sofrendo por conta desse desastre ambiental que tomou conta do Rio Grande, hoje eu queria agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que vieram de outros estados para nos ajudar. São bombeiros, soldados, socorristas, profissionais de saúde, empresários, muitas e muitas pessoas que simplesmente vieram ajudar da maneira que elas podem. Pela ajuda de cada um de vocês, velho, assim como pela ajuda daqueles que se mobilizaram nos seus estados para mandar toneladas de doações de todos os cantos do Brasil, eu quero agradecer. E assim como nós não vamos esquecer daqueles que nos deram as costas nesse momento, o Rio Grande não vai esquecer de quem esteve do nosso lado
na nossa hora mais sombria. Vocês são heróis, irmãos e irmãs. E fiquem sabendo que se um dia vocês precisarem, o Rio Grande inteiro vai estar lá por vocês também. Que Deus abençoe vocês, permaneçam bem, permaneçam seguros.